Olá, terceiro ano AFD, disciplina prática de formação. É o terceiro vídeo que eu faço sobre Vygotsky. No primeiro eu falei sobre as zonas de desenvolvimento, um conteúdo bem rudimentar e que acompanha todo estudante de licenciatura, todo mundo que vai para a docência, de certa forma conhece um pouco essas zonas. No segundo vídeo eu falei sobre a formação social da mente, e aí comentei com vocês sobre a instabilidade da criança, né? Como que ela abandona uma coisa rapidamente, como que sua coordenação motora ela não funciona de modo contínuo, pode parar, pode ser afetado. E hoje eu vou conversar com vocês numa obra um pouquinho mais densa, que é a Construção do Pensamento e Linguagem de Vygotsky, de 1934. Eu quero trazer três conceitos principais, que são o pensamento sincrético, pensamento por complexo e o pensamento por conceitos. São três definições bastante abstratas, mas que através de exemplos eu creio que seja possível vocês entenderem minimamente, ou se não entenderem, vai ficar aquele germe na cabeça para a próxima vez que vocês passarem por isso, poder fazer uma transposição. Eu vou tentar transpor didaticamente esse livro. É um livro difícil de ser lido, um livro gigantesco, e que tem mais de 400 páginas, tem quase 500 páginas esse livro, e ele não é escrito na ordem, ele é totalmente invertido. Ele fala do pensamento por conceitos, que é o mais avançado, daqui a pouco ele vai para o complexo, que é o segundo, depois ele volta para o conceito, depois volta para o sincrético. Então, assim, é preciso fazer uma análise bem... É preciso você conhecer um pouco da história do autor, você tem que pagar um tributo para essa história, para poder entender esse livro. Mas eu creio que dá para trabalhar tranquilamente sobre isso. Na apostila grande, eu vou ler trechos, estrofes ou frases e vou comentar com vocês, tá? Vocês vão ver como vai ter repetições. Então, aqui na minha leitura, você vai perceber algumas repetições que eu falei para vocês. Na página 11, está em destaque, negrito e sublinhado. Diz assim: não havendo dificuldade, não há necessidade. Logo, não há consciência. Ou seja, ele vai falar isso de modo mais claro na sequência. Mas você não está para ensinar para o aluno o que ele já sabe. Se for para ensinar o que ele já sabe, não tem por que ele ir para a escola, né? É necessário que você faça ele ir além do que ele já tem. E esse que é o teu processo, né? Lá na zona proximal, lembra? É você fazer ele sair do real, não é manter nada. Ninguém vai para a escola para manter o aprendizado ou o grau de desenvolvimento que ele tem. O professor na aula de educação física, imaginem comigo. Perdi minha caneta aqui, achei. Professor na aula de educação física, imaginem comigo. Professor, eu não consigo fazer esse exercício. Ou então na aula de artes, eu não consigo desenhar. Eu não consegui entender esse texto na aula de filosofia. Eu estou dando um exemplo da tua realidade, tá? Aí se eu fosse para o CMEI, você pode pegar exemplos similares. Eu não consigo a direita e a esquerda, eu confundo. A ideia é essa. Se fosse uma atividade que você conseguia fazer, não tem por que o professor estar ali e tanto recurso ser gasto naquilo, certo? Não sei se ficou claro para vocês desde o primeiro vídeo. Nós estamos falando de um processo de superação do status quo, da situação original, um processo que ele é muito tênue, não pode ser nem avançado demais, porque senão o aluno não vai conseguir fazer, e não pode ser aquém do esperado, ou então ele vai perder seu tempo. O que você aprendeu hoje? Então, aquele professor ele mandou fazer tal coisa, fazer isso, mas eu já tinha feito, terminei e fiquei jogando. Por que foi para a escola, né? Então, essa reflexão que nós temos que ter. Pulando ali da página 11 para a página 13, já começa a aparecer alguns conceitos dele. Tá em negrito ali, uma estrofe em negrito. O conceito é impossível sem palavras. O pensamento em conceitos é impossível fora do pensamento verbal. Em todo esse processo, o momento central que tem todos os pensamentos para ser considerado causa decorrente do amadurecimento dos conceitos é o emprego específico da palavra, o emprego funcional do signo como meio de formação de conceitos. Nossa, não entendi nada. Bom, vamos traduzir?
Está dizendo mais ou menos assim, que nós hoje, para explicar alguma coisa para vocês, para explicar Vygotsky, eu parto do princípio que vocês conheçam as palavras que eu estou utilizando. E quando eu uso uma palavra um tanto quanto mais técnica, eu sempre dou um sinônimo para auxiliar na tradução, né? Por exemplo, não sei o que é esporádico, raramente ocorre. Então eu sempre coloco um sinônimo para que você possa traduzir aquilo que eu li. E o que ele está dizendo? Que nós, seres humanos, para articularmos o pensamento, para conversarmos uns com os outros, nós precisamos da palavra como suporte. É a palavra que me permite explicar, conversar, aprender ou mesmo formular uma ideia. Quando você está pensando sobre alguma coisa, lá na sua cabeça não tem aquele pensamento das palavras de nossa, eu vou ter que ir para tal lugar, nossa, se essa quarentena não acabar, eu não sei se eu vou continuar fazendo tal coisa. Enfim, é um pensamento que você não fala, mas ele é construído em palavras. E o que ele nos adverte? Que para a criança, a relação pensamento e palavra não é uma relação lógica, tá? Então você pode falar uma coisa para ela e ela assentir concordando com você, mas o que você falou não tem aquele exato significado. A criança ela tem um universo semântico totalmente diferente de nós adultos. E aí você vai ver casos em que a família entende o que a criança quer. Deixa eu dar um exemplo bem mais elucidativo. Imagine assim, já foram na casa de uma criança, a criança pediu, tá lá sentado, né? Eu quero falar uma palavra que não existe, sei lá, qualquer palavra que não existe. Uma tentativa de falar uma palavra. Aí a mãe vai lá e entrega o objeto lá. A palavra que não existe era o urso azul que estava lá em cima da mesa. Ela foi e entregou. Você fica intrigado, mas essa mãe ela fala a linguagem bebelês, de bebê, inventei o nome aqui. Ela fala uma linguagem de bebê? Por que eu não entendi nada? A criança só balbuciou e a mãe entregou. O que você percebe? A mãe, no dia a dia, ao ver os gestos, ao ver a criança apontar, ao ver a criança se alegrar, mostrar afeto diante daquele objeto, a mãe criou uma linguagem única com ela. Provavelmente, ela vai usar, a mãe, o pai, a família ali, vai usar um universo de significado que qualquer estranho não irá entender nada, mas para a mãe irá entender. Então, para a criança é isso. Ela utiliza palavras que às vezes são traduzidas, são interpretadas, e a comunicação com o pai e com a mãe ocorre. Por que a mãe entende o filho? Porque desde o início, de quando a criança nasce, o processo de amamentação, ela já percebe alguns sinais. É construída uma linguagem. Por que você entende o seu... comparação um pouco meio fora de contexto, mas eu acho que vai ajudar. Por que você entende o teu cachorro? Quando ele faz um sinal, um grunhido, o que você entende e outra pessoa não entende? Porque você está com ele o tempo todo e vocês desenvolveram uma linguagem para se comunicar, apesar de não ser uma linguagem falada ou uma linguagem que seja lógica na comunidade humana, além da relação de vocês. Não sei se ficou claro para entender, né? A relação, o nosso pensamento em palavras parte de uma linguagem socialmente adquirida. No nosso caso, a língua portuguesa. Então, eu penso dentro da língua portuguesa. O meu raciocínio é elaborado dentro da língua portuguesa através das palavras que eu conheço. A criança, por ser um falante em formação ali, por estar desenvolvendo o processo de fala ainda, ela tem toda a condição de falar, mas ela não tem a fala, ela não sabe os conceitos, não conhece os termos que usa. Então ela desenvolve mecanismos, nomes similares para possibilitar essa superação até chegar a uma linguagem que seja compreensível pelo grupo. Vai chegar um momento que ela não vai apenas ser entendida pela mãe, mas vai ser entendida pelos colegas que estão jogando, vai ser entendida pelo professor, não vai entender o professor, porque o professor vai falar uma linguagem meio estranha, mas aos poucos ela vai começar a entender o professor também, e vai ampliando o seu universo de entendimento. É isso que o Vygotsky nos fala ali na página 13. Eu vou tentar estender um pouquinho esse vídeo. A primeira fase de formação da imagem sincrética, ou um amontoado de objetos, a criança escolhe novos objetos ao acaso por intermédio de algumas provas que se substituem mutuamente quando se verifica que estão erradas. Na segunda fase, os objetos se aproximam em uma série e são revestidos de um significado comum, não por força dos seus próprios traços destacados pela criança,
mas da semelhança que entre eles se estabelece nas impressões. O que isso significa? Que a primeira forma de pensar, estipulada por Vygotsky, não é essa fase por conceito. A criança não vai falar para você, pegue tal coisa, eu quero tal coisa. Né? Ela vai apontar, pedir, usar os mecanismos dela, normalmente é o gestual. Essa primeira fase de desenvolvimento é mais uma fase gestual. Vai apontar, vai perceber que aquilo não corresponde ao que ela queria, não satisfez as necessidades dela, porque ela não sabe quais são as necessidades dela, e vai arremessar aquilo e você vai ficar puto da cara, com perdão da palavra novamente. Por que você vai ficar? Porque você vai achar que ela está fazendo bobagem com você, outros vão rir do que ela fez. Olha que fofinho, olha, mas é sacana, desde cedo já aprontando. Não é que ela está aprontando desde cedo, é que simplesmente ela não tem o universo dela. As necessidades existem, mas ela não sabe como satisfazer. Então ela pede uma caneta, pega a caneta e daqui a pouco joga no chão, manda você buscar outra coisa, até construir um mecanismo que possa satisfazer. Qual necessidade? Ela não sabe qual necessidade. Se ela soubesse, ela teria dificuldade de explicar para você qual necessidade é. Então ela não sabe o que ela precisa e ela não sabe como pedir. Por isso ela usa esse amontoado de coisas, ela pede esse amontoado de coisas. Esse é o chamado pensamento sincrético. Vamos definir para ficar fácil? Pensamento sincrético, então, é um amontoado ilógico no qual a criança busca informações. Um amontoado ilógico de objetos, de coisas, certo? Essa é a ideia do pensamento sincrético. Não existe nenhuma forma delimitada, nem cor. Ela não consegue nem separar a cor de forma de nada. Isso é bem no período inicial da vida da criança. Ainda na página 13, temos a segunda fase. O pensamento por complexo já constitui um pensamento coerente e objetivo. No final da página 13 ali. Estamos diante de dois novos traços essenciais, que colocam bem acima do estágio anterior, mas, ao mesmo tempo, essa coerência e essa objetividade ainda não são aquela coerência característica do pensamento conceitual que o adolescente atinge. O que muda no pensamento por complexo do sincrético? No sincrético ela pede as coisas sem perceber nenhuma característica física, nem tamanho, nem peso, nem nada. No pensamento por complexo, ela pede as coisas, mas ela associa uma característica de um objeto que se assemelhe com aquilo que ela quer. Tá, deixa eu dar um exemplo. Ela queria... deixa eu pensar aqui ela queria um ursinho vermelho. Ela pode não vincular o urso, pode não mostrar, pode não entender todo o complexo que forma o urso, mas ela lembrou da cor vermelha. Então ela vai pedir alguma coisa vermelha para você. Qualquer coisa vermelha que você der, ela vai pegar, vai ver que não é, vai jogar de novo, mas ela já vai ter um elemento para se organizar. O que ela lembrou do urso? Ela lembrou o urso inteiro, enquanto formação, com as orelhas, com desenhos, com formato? Não. Ela sabe que ela quer intimamente ela sabe que ela quer o urso, mas ela não sabe como se expressar. Então ela percebeu só a cor do urso, ou só o tamanho, ou seja, ela decompõe o objeto em várias características. E ela não percebe todas essas características. Você, quando pede alguma coisa, você já pede sabendo que precisa. Olha, eu quero aquele livro com a capa tal, ele está escrito segundo ano, livro de química. Não é o manual do professor, é o do aluno. Então você dá informações para que a pessoa atenda ao seu pedido com o máximo de clareza possível. A criança, no pensamento sincrético, ela pede qualquer coisa, sincrético, tá? Perdão, não tem L aí não. Ela pede qualquer coisa, um amontoado ilógico. No pensamento por complexo, ela tende a ver uma ou outra característica, seja a cor, seja o tamanho, enfim, qualquer característica que chama a atenção dela naquele momento. E aí ela vai usando esse mecanismo até conseguir o objeto que realmente ela desejava. Ali na página 14, o conceito em si e para os outros se desenvolve na criança antes de o conceito em si e para os outros
se desenvolve na criança antes que se desenvolva o conceito para si. O conceito em si e para os outros, já contido no pseudoconceito, é a premissa genética básica para o desenvolvimento do conceito no sentido da palavra. O que é o conceito em si? Ela saber, né? Ela tem noção do que é a coisa. O que é o conceito para os outros? Ela consegue expressar o que ela quer, mas ela não tomou consciência daquilo. Ela não sabe que ela sabe, dito em outras palavras, né? Por exemplo, um perigo, em relação a um perigo, a um buraco de alguma coisa. Ela pode entender, ela pode falar que aquele buraco é perigoso para um irmãozinho que esteja perto do buraco, e você fala, nossa, que criança esperta, criança madura para a idade, mas ela não tomou consciência dessa relação. Não é uma relação lógica, não existe uma dedução. Em dado momento ela pode agir em perfeita consonância com o que o adulto espera, em outro momento ela se mostrar totalmente imatura. Por quê? Porque ela não tem o conceito para si, não está no consciente, né? É como se fosse nosso inconsciente essa fase ali. Tem informações, estão martelando ali, mas você não consegue usar, certo? Para criança é a mesma coisa. Alguns elementos ela não consegue usar, porque o conceito está nela, ela entende, ela tem a condição de entender, só que ela não consegue dominar esse entendimento de modo consciente, não consegue se articular de modo consciente. Eu vou finalizar com esse vídeo, senão vai ficar muito longo. Aí no próximo eu finalizarei a análise sobre o Vygotsky.